quadro Alô Doutor, e com a grata satisfação estamos recebendo as mulheres, principalmente, elas prestigiam muito. Alô meus amigos e minhas amigas. Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Cláudio César. Convido você a dar aquele like importante, ativar o sininho e se inscrever, para receber em primeira mão os nossos programas especiais. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50.000 empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Recebe o salário na Caixa tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem que tem. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você? Qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. Estamos dando início a mais um programa especial, hoje diretamente aqui da Avenida Juca Batista, número 50, e conosco novamente aqui a Nelise Lopes, ela que é terapeuta reencarnacionista, coach, especialista em gestão de pessoas, participando mais uma vez conosco, recentemente aí, finalizaram Outubro Rosa, as questões do câncer de mama, a gente trouxe inclusive o próprio Mama aí participando com a gente mais uma vez, trazendo, né, sempre aquelas informações importantes, de relevância, e é claro, a Nelise Lopes está passando também por esse momento, e é nesse sentido que a gente vai dar mais um foco especial, inclusive com relação àquelas dicas fundamentais para você que está aí passando por um momento como esse. Tudo bom, Nelise? Tudo bom, César, um prazer estar novamente com vocês, trazendo
algumas informações, e agora, né, num novo look. Na última vez que nós conversamos, eu ainda estava usando os meus lenços, e agora, finalizando o tratamento do câncer de mama, a parte mais invasiva, na verdade. O cabelinho já está começando a crescer, já não está mais tão frio, então já posso... E estou me sentindo muito bem, graças a Deus, né? Sem dúvida, a gente realmente fica feliz porque, na verdade, compartilhar um momento como esses, no caso, essa vivência, essa experiência, porque muitas pessoas passam, às vezes, sozinhas lá, sem alguém para realmente dar aquela orientação necessária, e a gente, claro, abre um espaço fundamental para isso. Eu gostaria que tu relatasse, assim, mais uma vez, essas dificuldades todas e, claro, principalmente a questão da superação, que é fundamental. O que acontece, né? Na verdade, ninguém gostaria de passar por esse momento, por essa notícia, esse diagnóstico, mas isso é algo que pode acontecer com qualquer um, não só com mulheres, mas, né, a incidência maior sempre é no lado feminino. O masculino também pode ter, né, câncer de mama, mas isso, pela estatística, é 1%, então... Mas esse momento é bastante doloroso, bastante difícil quando tu recebe a notícia. No meu caso, antes de eu realmente ter por escrito que era um carcinoma, eu já vinha me observando, o próprio exame de toque, e aí naquele momento que tu faz os exames, mamografia. Então, o que acontece? Esses exames, eles vão detectar se realmente tem, né, alguma coisa. Mas, até então, né, fica sempre se pensando que, bom, pode não ser, né? Eu, no meu caso, eu vinha mais ou menos uns 20 anos cuidando de alguns cistos que eu tinha, mamários. Mas é aquela coisa, o exame, ele só faz com que tu tenha certeza que tem alguma coisa ou não. Ele não é preventivo, né? Ele vai ajudar no diagnóstico precoce, mas não de forma preventiva. E aí, quando eu tive essa notícia, realmente, aí é um novo momento. Eu sempre costumo dizer que eu estava de um lado da mesa. A partir de janeiro de 2019, eu passei para o outro lado da mesa. Ou seja, começar de uma forma bem mais de perto, vivenciar o que é realmente o câncer, né? E todas as coisas que envolvem isso. Porque é um processo muito de cada um, tu tem que interiorizar, tu tem que aceitar, tu tem que assimilar, até para que haja a cura. E tu tem que estar forte para poder dar a notícia, principalmente para as pessoas que são... As pessoas que estão junto contigo, a tua família, que é bem difícil também. Algumas pessoas, às vezes, não aceitam, né, negam, e isso não nos ajuda em nada. Porque é um momento que tu precisa de bastante apoio, e muitas vezes nem isso não acontece. Então, uma das coisas que tu vivencia realmente é... Algumas pessoas se afastam, algumas amizades se afastam, talvez por não saber lidar, na realidade, com tudo isso. E a gente tem que enfrentar de qualquer forma, né? E tem que enfrentar de uma forma altruísta. Então, o que eu digo? Aceitar para que tu consiga vivenciar o processo da doença, entender o que é isso, o porquê aconteceu. Porque o câncer... ele é multifatorial, principalmente câncer de mama, né? São várias questões. E, no meu caso, eu sei exatamente o porquê. São algumas situações que foram acontecendo, principalmente as negligências que a gente vai fazendo, né, conosco, em função dessa correria do dia a dia e a trabalho, o tempo passando muito rápido. Tu deixa de comer uma comida saudável para comer um fast food ou uma coisinha rápida, tu deixa de fazer um exercício físico, tu deixa de dormir horas necessárias para o teu corpo físico. Como eu falei já anteriormente, eu fui me treinando ao longo da adolescência para dormir pouco. Dormi em torno de 5 horas e estava tudo ótimo. Trabalhando 10, 12 horas por dia, trabalhando todos os finais de semana com curso, sem muita necessidade de lazer, porque como gosto muito do meu trabalho, então não tinha muita necessidade do lazer. Mas isso tudo faz falta, né?
Nós precisamos desopilar e sair dessa correria e desse estresse, essa ansiedade toda. Então, são situações que vão somando a outras que o estado emocional também ajuda, né? Então, são várias situações, não dá para dizer que é somente uma. Mas o principal, César, é entender que a doença ela não é para ser ruim, ela não precisa ser ruim. Ela é uma tomada de consciência de algo que precisa ser mudado. Mas para isso tu tem que aceitar, para isso tu tem que olhar para dentro de ti. Eu costumo dizer que o espelho antes estava virado para fora, agora o espelho tem que ser virado para dentro, e tu tem que te olhar, tu tem que perceber o que realmente, o que aconteceu, e isso precisa ser mudado, né? Precisa necessariamente ser mudado, não tem como tu passar por uma situação tão invasiva e não mudar. E se não mudar, não vai conseguir a cura, né? Então, são várias situações ao longo desses meses. Eu comecei meu tratamento, logo em seguida que eu tive o diagnóstico, já foi marcada a cirurgia, né? Então, eu fiz a cirurgia do quadrante superior, retirada de 2 nódulos, daí fui indicada para fazer quimioterapia, foram 6 quimioterapias ao longo de 21 e 21 dias, bem invasivas, não é muito fácil, mas digo, dá para passar. Mas a cabeça tem que estar boa, tu tem que estar olhando para frente, tu tem que ter otimismo, tu tem que ter fé. É necessário ter fé em alguma coisa, porque naquele momento que tu mais precisa, muitas vezes tu não tem muito apoio às vezes, né? E esse apoio tem que estar interno, tem que ser nosso, acreditar que aquilo ali está acontecendo para um bem maior, para algo muito melhor que vai vir, para te tornar uma pessoa melhor e poder enfrentar tudo. E graças a Deus foi o meu caso, consegui passar por isso. Foram 6 sessões de quimioterapias, começou lá por início de abril e foi até dia 17 de julho. Em seguida, 30 dias depois, eu comecei a fazer as radioterapias. Foram 32 radioterapias, todos os dias. Enfim, passou. Agora eu continuo com o tratamento também, que são medicações de 21 em 21 dias para inibição de hormônios, porque o nódulo que se formou tinha muito a ver com a questão de hormônios, né? Então tem um tratamento aí que vai até agora, início de 2020. E aquele remédio que se toma por 5 anos, que não tive efeito colateral nenhum. E uma coisa que eu percebo, eu faço parte de um grupo de mulheres que, principalmente câncer de mama. Então, a gente sabe que ninguém é igual a ninguém. Cada uma tem uma forma de perceber, de sentir, de reagir. Algumas mulheres, algumas pessoas têm muito forte efeitos colaterais. E eu fiz, porque eu adoro uma pesquisa, né? Então, durante esse tempo, eu fui fazendo algumas pesquisas e tal, e conversando com algumas profissionais da área, principalmente enfermeiras, que estão muito junto, né? Vivendo esse problema, né? Do câncer e tal. E uma das vezes que me responderam foi que, na verdade, os efeitos colaterais, pelo que percebem, realmente são aquelas pessoas que têm muito mais dificuldade de aceitação do que está acontecendo. Então, aquelas pessoas que tendem a se sentir mais vítima da história, achar que é injusto e tudo mais. Então, os efeitos colaterais parece que são bem maiores nestas pessoas. Então, a questão da aceitação ela é fundamental para que a pessoa realmente tenha não só a preparação, se prepare para isso, para superar essa situação. Porque tu colocas aqui, dá uma conotação importante sobre esse aspecto, porque a questão emocional também pesa muito nesse sentido. E eu gostaria que tu desse um foco especial nisso, até para o pessoal que está ligado aí, e em especial as mulheres que estão passando por esse problema, para que elas possam, de alguma forma, administrar isso de uma forma melhor.
falaste uma coisa bem importante, que é a questão do se preparar, né? Ninguém gostaria de se preparar para uma doença. A gente se prepara para uma festa, a gente se prepara para uma viagem, a gente se prepara para férias, para alguma coisa boa, mas não para uma doença. Mas o câncer é uma das questões que a gente precisa se preparar. Então, no meu caso, né, quando eu tive realmente a certeza que era um câncer, eu pensei em uma das coisas que nós mulheres pensamos primeiro vai cair o cabelo, que é uma coisa que as mulheres, é uma vaidade, é um acessório, né? E aí tu tem que se preparar, porque os pelos vão cair. E o que eu fiz? Não tinha o que fazer a respeito do cabelo. Fui ter informações do que poderia ser feito. A gente tem hoje muitas possibilidades de perucas, que são perucas de cabelo natural, que tu olha, tu nem diz. Tem os turbantes, um mais lindo que o outro, os lenços. Então, são variedades. Mas, por exemplo, a sobrancelha, ela vai cair. Então, antes de eu começar as quimioterapias, eu fui e fiz uma sobrancelha definitiva, de acordo com a minha, que eu já tinha mesmo. Porque o que se percebe, César? O câncer, conforme o tratamento que tu vai fazer, tu vai como se tu fosse se despersonificando. Tu vai perdendo a tua personalidade diante do espelho. Então, a sobrancelha cai, os cílios caem, o cabelo cai, tu vai ficar bem mais inchada por causa dos remédios que tem cortisona. Então, tu vai ficando diferente daquilo que tu era, né? Algumas pessoas emagrecem muito, outras engordam, enfim. Então, tu olhar no espelho e tu não te enxergar mais, tu não vê mais aquela pessoa que tu era, isso é muito doloroso. Então, tu tem que se preparar. No meu caso, eu me preparei, eu fiz isso. Eu li muito, eu conversei, eu fiz um trabalho bem profundo em relação a isso, com profissionais também. E, principalmente, eu acho que eu encarei de frente, sabe? Vai ter que cair cabelo? Vai, ok, beleza, vamos buscar passar por isso de uma forma boa. E eu vou te dizer assim, eu me achei muito bem, eu hoje sou a minha maior fã, eu acho, porque foram momentos difíceis, mas ao mesmo tempo que deu para passar, né? O cabelo, tu percebe que é um acessório, ele vai crescer, já está crescendo de novo, estou me gostando assim, inclusive, né? Então, são fases, né? Já passou a fase da peruca, já passou a fase do lenço, agora eu estou nessa fase aqui, e daqui um pouco está crescendo de novo, a gente valoriza outras coisas, é uma maquiagem, é uma roupa, porque, na verdade, o que conta mesmo é o que está aqui dentro, né? O que está aqui dentro, e pode ser muito melhor do que antes, e eu acredito que, passado esses meses, eu me percebo muito melhor do que antes. E, inclusive, César, falando da questão emocional, né, que é muito importante, esse trabalho todo, essa preparação, eu comecei a contar no Instagram, justamente para poder ajudar algumas pessoas que daqui a um pouco recebem esse diagnóstico tão invasivo, tão difícil e doloroso, e não sabem como vão fazer para passar. E eu comecei a contar, né, como é que foi desde o início, desde o momento que eu comecei a perceber, depois do diagnóstico, o que eu fui fazendo e tal. E isso foi me dando força, inclusive. Eu fui me ajudando, mas eu também fui ajudando outras pessoas. E nisso surgiu, nesse ínterim, surgiu a oportunidade de fazer um trabalho mais ou menos dentro daquilo que eu já faço, mas bem mais direcionado, que são palestras. Então, eu tenho feito algumas lives no Facebook, divulgando esse trabalho, e agora, no dia 21/11, vai ter uma palestra no Palácio São Rafael, que nós vamos falar, eu e uma colega, que também passou por uma situação não de câncer, e essa minha colega, Adriana, com um pequeno problema congênito que ela tem, e de muita superação, né, que ao longo da vida toda, desde o momento do nascimento até agora. Então, nós vamos falar sobre, conheça as leis universais e aprenda
a superar desafios, porque é um grande desafio. Mas entenda que não só a doença é um desafio, como várias situações no dia a dia da pessoa é um desafio. E como cada pessoa entende e percebe as coisas de forma diferente, daqui um pouco, pequenas coisas que para mim são tranquilas, para outras não são. São desafios, né? Na verdade, as pessoas costumam dizer que são problemas. Eu costumo dizer e quero sempre que sejam desafios. Porque desafios a gente parece que se empodera diante dele e tipo, dá para passar. Então, vamos lá que eu consigo, eu vou tentar pelo menos. E o problema parece que a gente fica mais murchinho, né? E então, tu vê, de uma situação que daqui um pouco poderia me achar a última das pessoas e ficar lá deprimida, tirada, não trabalhar, não interagir com as pessoas, eu cresci em relação a isso, porque eu não parei meu trabalho. Eu dei uma diminuída no meu trabalho dia de semana, mas finais de semana eu estou dando curso sempre. Agora fazendo esse trabalho das lives e mais essa palestra. E dessa palestra já fui convidada para palestrar em outros lugares, no interior. Então, está começando um novo trabalho aí em relação a mostrar para as pessoas como é possível passar por algo e superar. Então, eu acho que eu estou fazendo do limão uma limonada, né? E está muito bom, assim, tá. Que bom, realmente a gente fica feliz, Annelise, até porque a gente percebe que realmente tu introjetou isso de uma forma muito positiva, né? Essa questão da superação. Mas nós vamos continuar aqui com a Annelise, vamos fazer um breve intervalo e em seguida a gente retorna. Continue ligado que num instante só a gente volta. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam. Para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem que tem. Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida.
Estamos de volta, continuamos aqui na Avenida Juca Batista, número 50, a Denise Lopes aqui participando conosco mais uma vez, e é claro, agora vamos falar aí das questões dos riscos, né? Aquilo que realmente tem uma predominância e que acaba acarretando, além de ser multifatorial, mas existem alguns indicativos, através de pesquisas, inclusive, feitas recentemente, que a Denise Lopes aqui vai trazer para a gente, inclusive, já antecipando a sua palestra. Vamos dar início a essa situação, então, em si. Bom, então, a questão dos riscos, né? Estatisticamente, são dados bem recentes, de 2018 para cá, uma das questões é a idade. Como eu falei antes, eu faço parte de um grupo e ali tem mulheres de todas as idades, de vários tipos de câncer, mas principalmente o câncer de mama. E eu percebo ali que tem, sim, uma grande variedade de mulheres com mais de 50 anos, mas tem muitas mulheres também com menos de 50 anos. Então, hoje não é mais só a questão da idade, o ter entrado na menopausa, tem outros fatores como a obesidade, né, o sobrepeso, a questão, eu coloquei aqui algumas coisas, o sedentarismo. Então, já trazendo uma questão minha, eu tinha obesidade, então, falei em outras vezes, na verdade, que eu descobri o câncer 3 meses depois que eu fiz uma bariátrica. Então, eu emagreci 30 quilos, graças a Deus que eu fiz essa bariátrica, porque hoje, se eu não tivesse feito, eu não sei como é que seria, como que eu iria passar por esse tratamento todo, eu não sei se eu seria tão feliz e ter passado de uma forma tão tranquila como foi. Então, eu estava nesse grupo de risco sobre a questão da obesidade, o sedentarismo. A academia estava paga sempre, né? Mas ir mesmo não ia, porque só trabalhava. Outra coisa, o consumo de bebida alcoólica, né? O açúcar, então, as pessoas com diabetes, eu tinha diabetes, hoje não tenho mais, com a graça de Deus. As questões emocionais, aquelas pessoas que têm muita dificuldade de diluir certas coisas dentro de si, as pessoas muito magoadas, as pessoas que têm dificuldades de aceitar algumas coisas e se irritam e têm raiva e outras coisas. Então, o fator emocional ajuda muito, mas o fator físico, as coisas que a gente faz aqui, alimentação, sedentarismo, a obesidade, o açúcar, né, se a pessoa tem diabetes e outras coisas. E também o histórico familiar. O histórico familiar, ele contribui muito. No meu caso, eu não tinha histórico familiar. Na verdade, tinha que acontecer, né? Na minha situação, tinha que acontecer, talvez até para me trazer um outro olhar e para poder ajudar outras pessoas, né? Como eu disse, uma coisa é tu estar de um lado da mesa, outra coisa é tu estar do outro lado e tu ter conhecimento de causa para poder falar, para poder ajudar e enfim. Então, a questão da hereditariedade conta muito também. É por isso que a gente fala que é multifatorial, né? Então, o grupo de risco é mais ou menos isso. De fato, Ana, eles têm vários aspectos importantes aí que tu conotou com muita propriedade, e a gente fica contente de poder levar ao público que está aí cativo e sempre prestigiando o nosso trabalho, informações que realmente venham auxiliar, inclusive, na reflexão, né? Porque os fatores de risco, eles são, como você falou, são multifatoriais, mas existem alguns que se posicionam de uma forma mais premente, ou seja, mais imediata nessa questão. Então, isso tudo realmente faz com que as pessoas passem a observar, né, com mais cautela aquilo que elas precisam, né, para poder superar uma situação como essa, que é o que tu colocaste até agora. Inclusive, a gente está chegando assim aos minutinhos finais aqui, e eu gostaria que, mais uma vez, tu desse não só as dicas, mas também transmitisse aquela mensagem positiva, como tu sempre o faz. Bom, uma das coisas que a gente tem que ter sempre em mente é tentar manter o bom humor, né? Manter a alegria, manter o positivismo, o pensamento positivo. Embora a gente viva
no mundo onde tem muitas coisas que não são legais que estão acontecendo, mas fazem parte do nosso processo. Então, eu costumo dizer que a gente está no mundo, mas tu não precisas ser do mundo no sentido assim, tu está vivenciando coisas que não são legais, mas tu não precisa entrar naquela energia. Então, a gente pode evitar algumas coisas. Então, esse pensamento, o acreditar que amanhã vai ser melhor, cada dia que tu abrir o olho, quando tu acordar que tu abrir o olho, presta atenção no teu pensamento. Se o teu pensamento não está bom, vamos fazer alguma coisa para ele modificar. Vamos escutar uma música boa, vamos fazer uma leitura boa, vamos fazer um mantra, vamos ser grato a tudo que a gente tem. As pequenas coisas a gente precisa ser grato, porque a gratidão nos coloca num nível de prosperidade. Então, tudo aquilo que daqui a um pouco poderia ser ruim, daqui a um pouco é só um aprendizado. E a gente vai sair muito mais forte, muito melhor daquilo, e a gente vai ter condições de passar por outras coisas. Porque estar no topo, chegar no topo, não é tão difícil. A questão toda é se manter no topo. Então, para se manter no topo, a gente precisa ter a experiência de cada degrau que a gente foi galgando. E essa experiência nos é muito importante ao longo da nossa vida. Então, assim, viemos para esse mundo para ser feliz, mas a gente vai passar por situações que muitas vezes nos deixam tristes, mas de muitas coisas boas. E vai ser, se Deus quiser, vai ser. Muito bom. Realmente a gente fica feliz assim em te ouvir, né? E sempre com essa positividade que realmente precisa. Para superar desafios tem que ter muita fé, como colocou, e muita positividade para superar, porque realmente mexe com as emoções, mexe com o físico da pessoa, enfim, mexe com tudo, na verdade, né? Então, realmente é um exemplo assim que a gente gosta de conotar e de dar para as pessoas, porque isso realmente vai sensibilizá-las também, com certeza. Eu conversei aqui com a Annelise Lopes, ela que é terapeuta reencarnacionista, coach, especialista em gestão de pessoas, e, é claro, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação, Annelise. Eu que agradeço. Muito obrigada. E você que está ligado com a gente, nosso muito obrigado e até o próximo programa. Clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Olá, meu nome é Vitória, mas pode me chamar da menina voadora. Hoje vamos conhecer um lugar cheio de pessoas com superpoderes. Heróis que transformam muitas vidas. Bora conhecer? Sejam bem-vindos à ACD, venham conhecer nossos super-heróis. A ACD Porto Alegre foi fundada em 10 de agosto de 2000. Referência no tratamento de pessoas com deficiência física, a Unidade Gaúcha atende mais de 550 pacientes. Desde o início, nossa causa permanece a mesma. Vida é movimento.
A ACD Porto Alegre já realizou mais de 2 milhões de atendimentos e reabilitou mais de 9.800 gaúchos. Com muito amor, voluntários e funcionários se unem para ajudar a quem mais precisa. E aí, já estava com saudades, né? Presta atenção nessa história de amizade e superação. Eu e o Adler criamos um novo jeito de jogar futebol, aceitando as diferenças e promovendo a inclusão. É muito legal. Este é o Raí. Ele não consegue segurar bem os brinquedos, mas as terapias estão ajudando a superar este desafio. Os desenhos dele estão cada dia mais legais. E esta é a Ângela. Com sua dedicação e palavras de otimismo, fica mais fácil transformar muitas e muitas vidas. E também oferecemos aos nossos pacientes 8 terapias: pedagogia e psicologia, terapia ocupacional, musicoterapia, reabilitação virtual, fisioterapia de solo e aquática e fonoaudiologia, 2 áreas clínicas, fisiatria e neuropediatria. E também uma oficina ortopédica, que produz órteses e próteses sob medida para quem mais precisa. E aí, gostou? Mas tem mais. Olha só que novidade incrível. A ACD também oferece toda essa estrutura em atendimentos particulares, onde o valor pago pelo paciente é revertido para outras pessoas atendidas. Assim, continuamos evoluindo para ajudar mais e mais pessoas. E você, qual é o seu superpoder? Aposto que você tem um super coração. Venha conhecer a ACD. Seja voluntário e transforme vidas. Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida. Amigos e minhas amigas, aqui é César Freitas. Você já faz parte da nossa comunidade? Se ainda não, essa é a sua chance. Inscreva-se agora no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber sempre conteúdos informativos, entrevistas exclusivas e as melhores coberturas de eventos. E tem mais! Para ficar ainda mais bem informado, assine agora o meu site e blog drclaudiocesar.net e tenha acesso a notícias exclusivas, análises detalhadas e informações em primeira mão. Não perca essa oportunidade. Vem com a gente, porque aqui a informação tem qualidade e credibilidade.